Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Seleção Empíricos. Eu sou Vitor Aguiar, repórter do site Seu Dinheiro. Dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de terça-feira aqui no YouTube. E vocês já sabem, né? Seleção é o programa para que a gente discuta teses de investimento, discuta tudo que mexe com o seu bolso. Aqui não vai ter papo de bar, tá certo? E aqui ao meu lado, o meu companheiro de bancada, meu companheiro de todas as terças-feiras, João Piccioni, analista e sócio da Empíricos. Muito boa noite, João. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo ótimo. E olha só, para começar essa nova temporada, para ter aqui esse primeiro programa aí cheio de polêmica, a gente tem dois convidados super especiais que, claro, vão nos ajudar a debater um pouco sobre esse momento da Bolsa. Afinal de contas, Ibovespa muito perto das mínimas do ano, já até deu uma subidinha, mas está muito abaixo do que a gente imaginava que estaria nessa época do campeonato. Dou as boas-vindas, dou a boa noite para o Henrique Florentino, analista da Empíricos. Henrique, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, gente? Boa noite a todos, bem-vindos. E também dou as boas-vindas aqui ao meu lado a Larissa Quaresma, também analista da Empíricos. Seja muito bem-vinda ao Seleção. Obrigada, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos lá que essa discussão vai ser quente hoje. Pois é, a discussão vai ser quente hoje. Olha só, vou passar um pouco aqui dos temas que a gente vai apresentar nesta terça-feira. Claro, como eu já disse, a gente vai falar tudo sobre o Ibovespa. Ibovespa ali 102, 103 mil pontos, longe das máximas. Ibovespa no vermelho no acumulado de 2021. Também vamos falar tudo sobre inflação, Boletim Focus trazendo aí IPCA já acima dos 10% e, é claro, dólar acima dos 5,60. Mas não vamos ficar só no Brasil, vamos falar tudo também sobre política monetária no mundo. Lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, ele deu o parecer, ele nomeou Jerome Powell para um segundo mandato à frente do Fed e, claro, isso traz desdobramentos para a política monetária americana e para os ativos globais como um todo. Aqui na Bolsa a gente vai falar um pouco sobre temporada de balanços. Teve uma surpresa bastante positiva no setor de siderurgia, mas também teve uma surpresa muito negativa no e-commerce, aliás, não só uma, a gente vai falar sobre tudo isso e claro que os nossos analistas vão fazer aqui seus calls de investimento, afinal de contas, nesse cenário tão turbulento, o que é que você, investidor pessoa física, pode fazer? Aliás, falando em você, investidor, convido você que está nos acompanhando aqui na live do YouTube, deixe seu comentário na nossa caixa de mensagens, perguntas, dúvidas, sugestões, participa aqui com a gente, deixa aqui a sua mensagem, afinal de contas, a gente quer bater um papo com você nessa noite de terça-feira, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar então o nosso programa, né, João? Olha só, a gente vai começar falando, obviamente, de Ibovespa. Ibovespa está numa tendência de baixa já faz algum tempo. A gente, inclusive, tem uma arte para mostrar aqui para vocês. Daqui a pouquinho entra aqui na tela a arte do que está acontecendo com o Ibovespa neste ano. Ontem mesmo ele bateu as mínimas no ano de 2021, chegando ali na casa dos 102 mil pontos. Acho que a arte já está pronta aqui para passar para vocês. Vejam só, Ibovespa então, hoje ele até subiu, até ficou na casa dos 103 mil pontos, mas ele está ali para baixo, nas mínimas do ano, e temos um cenário todo muito complexo, não é mesmo? Então, passar a bola aqui para o meu companheiro João. João, quando você olha para esse gráfico, qual que é o seu sentimento? Não dá para falar que não é de tristeza, né? Bom, o Brasil, a Bolsa Brasileira descolou bastante dos mercados internacionais. A gente está vendo um Ibovespa que, na verdade, está até se segurando por conta das commodities, né? Hoje, um dia bem claro, a gente viu os principais papéis da Bolsa aí, Petrobras, Vale, enfim, Gerdau, a gente vai falar mais sobre ela, liderando ali o ranking do Ibovespa, e isso já é uma coisa que recorrentemente já vem acontecendo de certa forma, né? A gente está vendo o mercado, os investidores baterem bastante nos cíclicos domésticos, né? A questão aqui, eu acho que tem um quebra-cabeça com várias peças, mas eu acho que a perspectiva de uma economia mais fraca, de uma economia mais arredia em 2022, está fazendo com que o ânimo
corra aí pelo ralo. Não, sobre isso, né, eu falo aí com muita gente, né, que tá aí, chegou a bolsa há pouco tempo, de repente vê o Ibovespa, né, caindo tanto, tem aquele poema do Drummond, né, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, Henrique? O que esse investidor pode fazer? Eu acho que o mais importante é entender também a questão de alocação, né? A gente costuma dizer que bolsa só gera interesse quando está subindo, né? E usualmente são nessas horas que as coisas parecem um tanto quanto complicadas, né? Que você talvez tenha muita dúvida de cenário, que também surgem oportunidades, né? Eu acho que, óbvio, né? Não esperávamos que fôssemos ter uma queda tão grande, a gente está falando já de quase 5 meses de queda, né? Acho que esse é outro ponto também, né? Não é só a queda pela queda, né? São 5 meses sofrendo, né? Então Verdade. isso né, psicologicamente, ele maltrata muito o investidor, principalmente o investidor iniciante, né? Que desde 2019 a gente não tem aqui um período de queda relevante, né? Fora, digamos ali, o acidente de percurso do Covid, que foi muito rápido, né? Ele não chegou a te maltratar, ele maltratou rapidamente, mas a volta também foi muito rápida, né? Então, assim, se a gente olha em termos de sequência de meses, desde 2013 a gente não tem um Ibovespa caindo tanto tempo. 2011 caiu 6 meses seguidos, né? Então, assim, são coisas que são novas, né, para muitos investidores. O que a gente tem que pregar aqui é assim, olha, ok, a gente tem um cenário desafiador, a gente está entrando em ano eleitoral, mas tem muitas empresas que têm negócios muito resilientes, a níveis de preço muito atrativos e que vão sair-se bem em basicamente qualquer cenário. Ok, que hoje você tem uma taxa de juros mais elevada, esperada, então a taxa de desconto de todos os ativos fica maior, né? Mas eu acho que olhando para micro, olhando para a empresa, né, e para esse descolamento que o João falou, né, a gente só precisa de um pouquinho de calmaria para a gente fazer um catch-up. Claro, eu não estou falando que necessariamente a gente vai para as máximas ou etc., mas para ter um movimento de recuperação de preço, né, bem relevante. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para quem está vendo a gente, né? Nesses momentos também, não é momento de se acovardar, né? Aquele momento que, olha, putz, tá caindo, eu vou parar de aportar, vou tirar, né? A gente está vendo um movimento de resgate de fundos muito relevante. Então, assim, acho que é importante, né? Desculpa me alongar um pouquinho, mas acho que é importante entender também que não é só fundamento essa queda, né? Ela tem movimentos técnicos, né? Conforme as pessoas vão resgatando os fundos têm que vender os seus ativos, né? E termina gerando um ciclo vicioso ali de queda, né? Então, acho que entender que tem muita coisa que está fora de preço por isso. E nisso também tem oportunidade. Não, e é interessante porque, assim, oficialmente, nós tecnicamente entramos num bear market, que é aquela queda de 20% em relação a um topo. Então, o topo do Ibova foi esse ano, acho que foi 130 mil pontos. Então, chegou em 104 ali, já tecnicamente é um bear market. Então, estamos em uma zona compradora, isso não tem dúvida. A dúvida é até que ponto nós estaremos e com que intensidade, né? Por quanto tempo e quanto vai piorar antes de melhorar, né? Essa é a dúvida, mas que é uma zona compradora, isso... Não, concordo e acho que só aquele negócio, né? Como a Larissa falou, a gente não sabe, né, qual que é o fundo, né? O fundo do poço pode ter porão, né? Então, fazer as alocações aos poucos, com parcimônia, né? Aquele negócio assim, não é porque caiu 20% que, né, agora virou uma baita barganha, que não tem como eu perder dinheiro, né? Que usualmente tem muita gente que gosta de usar isso. Comprando nesse preço não tem como perder, né? Acho que se for fazendo a alocação aos poucos, escolhendo bons ativos, eu acho que a tendência, né, aí questão de 12, 24 meses, você sai ganhador. Agora, vai ter que saber sofrer, porque, né, a gente não... Justamente porque o macro dominou o micro. Sim. Né? E o que a gente está vendo é essa dinâmica macroeconômica gerando um incômodo de uma forma muito substancial em quem aloca recursos. Né? Eu acho que essa dinâmica macro não é uma coisa exclusiva aqui do mercado brasileiro. Ganhou muita velocidade nesses últimos anos lá fora. Né? É indiscutível, é perceptível vamos dizer, primeiro,
nesses últimos anos, uma dinâmica de encarecimento dos ativos. Então a gente fala pra caramba da questão das emerging techs sendo negociadas a múltiplos exagerados, a múltiplos muito elevados, e agora o que a gente está vendo é uma descompressão desses múltiplos, né? O tal do de-rating que a gente vive falando aqui. São muitos os cases que negociam por múltiplos, vamos dizer, ali na metade do que negociavam no passado. E está acontecendo na Bolsa Brasileira também. Sim. Né? Esse comportamento, a gente olha os alocadores, os gestores vendendo os ativos, principalmente aqueles ativos que estavam caros. Caros e também os mais ilíquidos, né? Os mais ilíquidos. Isso aí a gente fala muito aqui, a diferença de desempenho das small caps versus as large caps, blue chips, né? Que nessa hora, assim, se você é alocador, se você está se preparando para resgate, você tem que ir para onde tem liquidez, né? É isso. Esse daí é outro fator que... Prêmio de liquidez a gente no tem, Brasil. Você tem 3 bolsas, basicamente, dentro da Bolsa Brasileira, assim, né? Óbvio, você tem mais, mas você tem o Ibovespa, que aí você está falando da nata ali, né? Você vai ter as small caps e ainda você tem as que recentemente abriram capital, que é um volume grande. E as quedas são brutais, assim. Por quê? Falta do track record, ninguém faz IPO barato, né? Então a IPO, por sua concepção, sai caro, né? Claro que tem uns mais que outros, né? Mas eu acho que se você fizer um índice aí das empresas que abriram capital, eu tenho certeza que ele cai muito mais do que o Ibovespa. Verdade. Porque a gente acompanhou esse movimento, né? O próprio Small, a Lori falou do topo, né? O Small cai mais de 20%, bem mais de 20% do topo. Não, e em relação a isso que você falou, Henrique, sobre as empresas que fizeram IPO, eu escrevi uma matéria recentemente lá no seudinheiro.com, tá lá para todo mundo ler. Eu fiz um levantamento, né, sobre as empresas que fizeram IPO desde 2020 e cerca aí de 70% delas está com desempenho negativo em relação ao preço do IPO. Então, realmente é uma situação bem complexa. Queria aproveitar, já para passar alguns recados, a gente está aí com mais de 300 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, agradeço demais a audiência e também já queria pegar aqui 2 perguntas que chegaram, né? Uma das perguntas direcionada ao João, mas acho que todo mundo pode discutir. Pergunta do Pablo Leite. João, quando é que a Bolsa vai parar de precificar a tal da PEC dos precatórios, por favor? E também o pessoal aqui está com muita dúvida a respeito da questão fiscal como um todo, na verdade, né? Isso é relacionado à PEC dos precatórios, né? O pessoal está aqui com dúvida, né? Isso está sendo bem interpretado, mal interpretado? Como é que é a visão de vocês? Lógico que esse ambiente macropolítico, né? Ele deturpa a percepção dos negócios na Bolsa e tira um pouco a objetividade na hora de você comprar ativos, né? A verdade é essa. Mas assim, a impressão que me dá é que essa dinâmica política já deveria estar no preço. Todo mundo sabe assim, quais vão ser os próximos passos do Congresso. Talvez venha uma surpresinha ali e aqui, né? Acho que já tem muito no preço. Vamos lá, tem um pedaço dessa queda de bolsa, do Ibovespa em especial, que tem muito a ver com lá fora. Tem muito a ver com a dinâmica das commodities, com a dinâmica da queda do minério de ferro. A Vale estava fazendo o dobro do que está na tela hoje, quase o dobro, vai. Sim. Então, não dá para a gente inferir que todo esse comportamento, esse mal-estar, tem a ver com as decisões políticas aí, enfim. Acho que tem uma questão dinâmica da economia brasileira que é importante, né? O Brasil entrou num período de ebulição no primeiro semestre do ano, até quando fez o topo da Lari ali em junho. Né? A gente discutiu muito isso até na época. Um período de ebulição com vários IPOs, o mercado se abrindo, todo mundo bastante empolgado. O pessoal das empresas muito entusiasmados com o que estava acontecendo com aquele Dia das Mães, reabertura da economia. E agora a gente tem plena vacinação no país e a reabertura da economia, na verdade, virou uma baita de uma vilã. A reabertura está fazendo mal para a economia, porque está trazendo com ela o quê? Um aumento de preços aí generalizado na economia. E o mercado está caindo nessa armadilha. Né? Quer dizer, os investidores estão caindo nessa armadilha. Né? Assim, é nítido, se a gente voltar 6 meses atrás,
todo mundo dava como certa a reabertura da economia e o sucesso do mercado financeiro brasileiro. E agora a gente tem uma verdadeira armadilha. Então, assim, desconto. Eu deixo de lado um pouco essa questão da política, Vitor, até porque, assim, tá dado, né? Uhum. Os problemas que vão ter estão dados. Né? Eu acho que o mercado deveria começar a olhar para frente. Nesse sentido, eu queria fazer uma provocação para vocês dois. A gente sabe que, por exemplo, o Copom, né, na última reunião, aumentou a Selic em 150 base points, já precificou a mesma alta para a reunião de dezembro, mas a gente tem visto indicadores de inflação ainda muito estressados, né, como eu falei no começo do programa, relatório Focus colocando IPCA para 2021 acima dos 10%. Vocês acham que tem risco de que o BC, em dezembro, ele não cumpra o que ele disse e venha uma alta ainda maior? Que já seria a segunda vez, né? Seria. Não, veja que não é uma... Então, assim, não... Eu me preocupo, assim, com essa postura do BC, e não é a questão da alta de juros, mas às vezes eu acho que está respondendo ao que o mercado está pedindo, né? A gente não consegue ainda saber, né, do que o João falou, acho que estava todo mundo otimista, faltou talvez ali factor in, né, colocar a tal da inflação, e ainda existem discussões se é uma inflação estrutural ou se é uma inflação transitória, né? Que isso também, assim, eu vejo argumentos bons para os dois lados, aquele negócio que você fica até um pouco em dúvida, né? E aí, obviamente, o Brasil também não perde uma chance de fazer uma confusão política, a gente tem crise hídrica, né? A gente tem uma economia que é muito indexada também, que é outra coisa que machuca muito, né? A inflação desse ano já contrata uma inflação para o ano que vem relevante, né? Então, acho que essas coisas aí, né? Você imagina pensar com a cabeça do Banco Central, né? Não deve ser simples também, né? Essa tomada de decisão. Agora, o que eu me preocupo é o seguinte, subir os juros 1,5, 1,75 ou 1,25, qual que é o efeito real disso, né? Na economia, né? Se isso vai ser de fato um trigger para você controlar a inflação. Porque se a inflação for estrutural, você não vai ser esse 0,25 para lá ou esse 0,25 para cá. E outra coisa, só que aí você corre o risco de trigar uma recessão econômica relevante, porque a gente sabe que os efeitos de taxa de juros demoram para chegar na economia, né? Então eu me preocupo com essa postura, assim, quando tinha sinalizado, era sinalizado mais um, se eu não me engano, tinha sinalizado mais um, veio 1,5, né? Uhum. Eu entendo que a balança de riscos muda e, obviamente, né, o cara tem que ter o direito de mudar de opinião. Eles, né, tem que ter o direito de mudar de opinião. Mas eu me preocupo assim, eu falo, tá acontecendo a inflação está sendo muito importada também, né? É uma inflação de estrutura, mas se a gente não está contratando também uma recessão relevante. A curva de juros hoje, né, você tem duas opções, né? Porque a curva de juros hoje já é negativamente inclinada, né? O juro longo já está menor do que o juro curto. Então aqui já está acontecendo alguma coisa, ou é uma recessão, ou o mercado está realmente acreditando que o ciclo de alta vai gerar, né, um controle inflacionário, né? A questão é, vamos precisar chegar nos 12, que é o que a curva precifica hoje, né? Porque a gente já brincou de ter economia com taxa de juros a 15, né? Eu não sei se a gente quer brincar de novo disso. Eu vou colocar um ponto. Legal. Olhando para a curva hoje, parece que o mercado não está colocando uma inflação eterna, né? Exato. No final, você fala assim, ela está na ponta longa, ela está declinando, mas no final na ponta é bem um longa, flat, né? É um flat, é de 12 a 11. É de 12 a 11, ninguém está acreditando em mais nada, né? Então, isso, né, legal, para lá você comenta também, mostra também como o mercado está desancorado, né? Eu acho que isso daí é um dos grandes fatores também que gera muita volatilidade, né? Você teve um estresse no pré muito grande, né? O câmbio fica aí nesse nível, né? Também, se olhar por qualquer fundamento, em termos de troca, né? A gente deveria estar num câmbio mais baixo, né? Eu não sei. Não, talvez agora tenha discussão. E é verdade, porque, né, está falando de uma mudança um pouco mais estrutural. Mas, aparentemente, em termos de fluxos cambiais, as coisas deveriam estar mais amainadas no lado do câmbio e não amaina, né? Não tem jeito. Então, assim, é uma situação que eu entendo quão difícil é para o Banco Central. Não espero que ele surpreenda de novo, porque eu acho que você está jogando contra a sua própria palavra, né? Você desfez uma vez, daqui a pouco o que você... É melhor não contratar nada, né?
E não sei o que a Larissa acha. Eu acho que o Roberto Campos ele tem sido muito vocal sobre assim, o papel do Banco Central de controlar o preço, né? E que falou diversas vezes que vai levar a taxa de juros para onde for necessário para controlar os preços. E a gente está vendo uma inflação que, assim, quando a gente olha uma sequência de alguns trimestres, ela é persistente, né? Ela pode ser transitória, olhando aí uma janela de 5 anos, pode ser, né? E seria, de fato, transitória, se fosse alguns trimestres. Mas o Banco Central tem a meta de inflação do ano, né? E essa é a responsabilidade dele. Então, eu acho que se for necessário subir mais que 150 bases, não acho que o Roberto Campos hesitaria em fazer isso. E tem algumas notícias também que mostram justamente esse ponto da desancoragem. Então, hoje saiu uma notícia de que o relator da PEC dos precatórios queria colocar o reajuste automático da inflação no Auxílio Brasil. Pronto. Né? Sim. Mas é sempre assim. Então isso desancora, porque você já está jogando 85 bilhões de reais em benefícios sociais em 2022 na economia. Joga a inflação em cima disso, vai para quase 100 bi. E aí você está desancorando toda uma economia, né? E o trabalho do Banco Central vai ficando mais difícil. Então, assim, não me surpreenderia se subisse mais de 1,5 ponto aí. Aí a gente talvez valha a pena, claro que é muito cedo para falar, né? Essa palavra, esse termo ele é sempre complicado, falar em dominância fiscal, mas a questão é, temos eficiência na política monetária ou não, né? Esse é um ponto que a gente vai ter que observar, né? Principalmente ano que vem, né? Se a gente tiver uma elevação, se a gente continuar em ascendente taxa de juros e a inflação no CD, talvez, né, tenhamos perdido um pouco da potência da política monetária. E aí é um cenário bem conturbado. E aí onde para nosso câmbio? Então, esse é um ponto, né? Na verdade, talvez esse seja um ponto que comprove que, na verdade, mostra porque o câmbio não cai, né? Que não é só uma questão, né? Não é só uma questão de fluxo, né? É uma questão de fluxo, mais expectativa, mais incerteza, né? Perante um ano eleitoral. Que acho que adiciona mais uma pimentinha aí, né? Que tem uma pimenta. Eu vejo essa questão do câmbio um pouco associada à dinâmica internacional, né? Eu tenho insistido muito aqui, quando a gente faz os nossos debates, que não dá para olhar o real sob a ótica da economia, só sob a ótica da economia brasileira, né? Os efeitos na margem da política fiscal, vamos dizer, ampla do Biden lá fora e do Trump, enfim, né? Depois da pandemia, elas foram muito maléficas para as moedas dos países emergentes de forma geral. Esse efeito que nós estamos sentindo aqui no câmbio, né? O nosso dólar valorizou, o real ficou para trás, tem sido visto em outras moedas emergentes. A lira turca, e aí dá para a gente entrar num ponto aqui até interessante, porque tem a ver com, vamos dizer, com a liderança do presidente Erdogan, né, na questão da condução da política monetária. Mas a gente viu isso em China também. A gente está vendo esse ajuste na economia chinesa, não só por conta do Estado chinês que está lá, vamos dizer, tentando controlar um pouco lá a sociedade, mas é um enfraquecimento da capacidade dos próprios chineses em adquirir produtos. Aquela inflação que chega aqui para a gente não é a inflação verdadeira do que está acontecendo na China. Não. As coisas lá estão ficando mais caras também. O yuan, por mais que ele seja ali controlado na margem, né, pelo governo chinês, vamos dizer, você tem algum repasse de preço ali dentro acontecendo. O chinês perdendo renda, o brasileiro perdendo renda. E é um país altamente importador de commodity, né? Um país altamente importador de commodity. Quer dizer, quando tudo sobe, as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas aproveitando que a gente já está com o pezinho lá fora, e também já estamos falando de Banco Central, queria repercutir uma notícia que trouxe um certo burburinho para o mercado agora neste início de semana, que foi a nomeação por parte do presidente americano Joe Biden do Jerome Powell, nosso velho conhecido Jerome Powell. Ele vai ter mais um mandato à frente do Federal Reserve e a gente também teve a nomeação de Lael Brainard para a vice-presidência. Olha só os rostinhos deles aí
na tela para todo mundo ficar bem acostumado. Com o rosto do Powell todo mundo já está acostumado, ele sempre dá coletiva. Mas enfim, temos então a nova posse, a nova gerência do Fed para os próximos anos, o que na verdade é um voto de confiança, afinal de contas, por mais que a gestão do Powell tenha sido bem turbulenta durante a administração Trump, fato é que o Biden, ele falou, olha só, você está acreditado para continuar fazendo o que você está fazendo. Então, João, você que é um especialista, né, em mercados internacionais, qual que é o impacto dessa notícia, o impacto dessa nomeação, né, desse voto de confiança na condução do Jerome Powell lá à frente do Fed? Eu acho que é positivo. Né? Eu acho que é positivo. O Powell é aquele... vamos dizer... A gente já conhece qual vai ser o comportamento dele, a gente já sabe o que ele planeja para a economia americana. Ele já deu sinais de retirada dos estímulos monetários, né, começando agora em novembro, enfim, vai ter uma dinâmica ali até junho, daquele dinheiro que estava sendo colocado na economia mensalmente, né, via compra aí de títulos públicos e hipotecas, e ele já deu uma direção, um norte do que é inflação transitória, né? Então, assim, na verdade... que já tá mais transitória do que ele esperava. Já tá né? mais transitória. Mais transitória não, mais permanente. Mais permanente. Mas, assim, o que eu acho é que nesse último discurso ele deixou claro que se as coisas começarem a azedar por lá, ele vai agir. E se a gente volta na história, o presidente do Fed, que, vamos dizer, que melhor conduziu a economia americana e que no final das contas acabou subindo o juro pra caramba, mas que fez com que as bolsas subissem pra caramba, foi o Paul Volcker, lá no passado. E o Paul Volcker estava num movimento de inflação bastante elevado. Eu acho que o Powell já está olhando para aquela história, para aquela experiência, e está falando assim, ok, se precisar subir juros, a gente vai subir. Larissa, você, né, que acompanha mais de perto o mercado doméstico, qual que é o impacto lá da condução da política monetária nos Estados Unidos aqui, para quem investe no Brasil, para quem está aí pensando em bolsa? Afinal de contas, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ok, redução dos estímulos para, num segundo momento, ter alta de juros nos Estados Unidos. Como é que isso mexe com a bolsa aqui no Brasil? Eu até conversei um pouco com uma pessoa que trabalha com mercado de capitais, né? Aqui no nosso mesmo prédio, inclusive. E ele me falou uma coisa, eu falei, qual que é a sua preocupação hoje, né? Como uma pessoa que assessora IPOs, assessora follow-ons e tal. Ele falou assim, olha, hoje a subida dos juros americanos, ela me preocupa mais do que a subida dos juros brasileiros. Porque, assim, o Brasil, relativamente ao tamanho de mercado de capitais global, ele não é nada. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, né, que é a economia mais estável, tem os títulos soberanos mais líquidos do mundo, né? Quando sobe um pouquinho a taxa de juros lá, sai arrastando o capital do mundo inteiro para comprar título soberano americano, né? Um pouquinho que sobe a taxa de juros, o pessoal já entra em peso e resgata dos emergentes em peso, né? Então, assim, esse cenário é muito difícil para as bolsas dos países emergentes, né? Para qualquer ativo de risco, ela é muito difícil. Então, para os países emergentes, acho que é pior ainda. Então, aqui a gente está vivendo no Brasil uma tempestade perfeita, né? Porque o juro está subindo aqui, a gente está com um cenário de inflação aqui, um ano eleitoral, né? 2022 é um ano incerto. O investidor não gosta de estar comprado em nada diante de incerteza, né? Mas o juro subindo nos Estados Unidos, então é um momento, assim, que todos os vetores, eles apontaram contra a Bolsa Brasileira e não é à toa que ela está aí num bear market, oficialmente já, né? Então, assim, preocupa nesse sentido, né? Mas para quem tem flexibilidade, para quem tem opções de investimento para investir lá fora, aí tem várias opções, né? Tem várias formas de você se beneficiar desse movimento. Só tem um ponto que eu queria adicionar, Lari, que eu acho que é importante todos aí terem na cabeça. Fed subjuros significa economia em uma rota normal, né? Ninguém está falando que o Powell vai jogar esses juros lá nos 15% ao ano, né? Que tem, de repente, aqui no Brasil. Mas ele vai subir o juro ali um pontinho, 1,5 ponto.
Pode ser suficiente para causar um certo abalo, mas, de certa forma, é uma leitura de que a economia está saudável, né? As coisas estão andando, as empresas estão dispostas a investir, a crescer. Ex-inflação estrutural, né, seria um excelente sinal, né? É isso aí. Porque, né, você fala, putz, agora eu já não preciso, a economia já anda sem rodinha, Sem né? rodinha. E agora, o ponto assim, né, o mandato dele agora é um mandato muito desafiador. Claro que, o cara enfrentou uma pandemia, mas, cara, você já tinha uma receita lá do Bernanke na época, meu, assim, na verdade, qual que era o grande arrependimento do Bernanke? Ele fala, queria ter feito mais e mais rápido. Né? Então, assim, né, o Powell fez mais e mais rápido. Né? Então, ele segurou ali as pontas. Agora, né, você tem uma questão de inflação, só que assim, de inflação, digamos, global, né? E agora, um ponto só aqui, trazendo para o Brasil, como a Larissa estava falando, eu acho que sim, você tem esse primeiro momento assim, subiu o juro lá, você tem uma migração de capital, mas quão negativo vai ficar esse juro real lá? Porque a gente está falando de uma inflação lá que está 6, né? Às vezes o cara sobe para 1,5, a inflação desce para 3, pô, talvez olhando para cá, se a gente controla um pouco essa inflação aqui para 5, com juro de 10, né? Você já volta a ter alguma, né? Você fala aqui, ó, a gente volta a ter algum carryzinho aí para controlar alguma coisa, né? Eu acho que tem. Eu acho que a questão você tem que o Brasil tem que colocar a casa em ordem para o prêmio de risco valer a pena. O grande ponto é esse, né? Se você colocar a casa minimamente em ordem, isso provavelmente só vai se configurar de fato durante o período eleitoral. Não acho que é após a eleição, acho que ali durante o período eleitoral você já vai, né, quando estiver chegando perto, que é o rally do Bolsonaro, que a gente já viu isso em outros carnavais. É muito importante, né, que se colocar a casa em ordem, o prêmio de risco aqui hoje está alto. Né? Então, assim, você fala, putz, agora dá para o cara voltar a ter, óbvio, né, não é uma questão de uma destinação super, mas para o cara, putz, não tenho nada em Brasil, vou ter lá 0,5% em Brasil para um globalzão, já faz uma baita diferença. Verdade. Bom, queria continuar aqui a nossa discussão e, na verdade, antes disso, queria só mandar alguns alôs para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Aqui no YouTube, mais de 400 pessoas ao vivo, de olho na nossa transmissão, mandando mensagens, bastante gente interagindo aqui, mandando alô, muita gente feliz que o Seleção está de volta. Uma das mensagens aqui do Pablo comentando, né, sobre tudo que a gente falou, falando, realmente a situação no Brasil vai ficar turbulenta por um bom tempo. Bom, acho que bom tempo é um período um pouco muito etéreo, elástico, mas, de fato, ano que vem tem eleição e as coisas tendem a ficar um pouco mais nervosas em anos de eleição realmente no mercado brasileiro. E vou ler também uma pergunta do Ivan, o que acontece com Magalu. Eu aportei mais ontem, hoje caiu mais, a gente vai falar sobre Magalu. Mas antes, queria passar a bola aqui para o João, porque afinal de contas o João, ele quer falar um pouco sobre uma das empresas que foi um dos destaques da Bolsa aqui na temporada de balanços do terceiro trimestre. Estou falando especificamente sobre a Gerdau, não é mesmo, João? A Gerdau, ela teve um desempenho que realmente superou, né? Superou as expectativas de todo mundo. Foi de tirar o chapéu, né? A gente viu o desempenho da Gerdau nesse último trimestre. A empresa conseguiu gerar um resultado extremamente fora da curva, um resultado muito forte nas suas linhas de negócio, tanto no Brasil quanto lá fora. Né? Essa alta do aço ligada a uma demanda mais forte mesmo de outros países, e não só China. Né? A gente está vendo a demanda crescente, principalmente ali nos Estados Unidos, a Europa se recuperando também. Você teve também um input de custos que também fez com que as empresas de aço aproveitassem para repassar preço. Né? Uma beleza, assim que funciona. E no final das contas a empresa conseguiu entregar um nível recorde de dividendo para os seus acionistas, né? Já pagou recentemente, e caminha para um ano que vem bastante interessante. Né? As próprias palavras do CEO da Gerdau,
eles entram com vamos dizer, com as unidades dos Estados Unidos rodando a margens recordes, né? E aí eu tomo o gancho aqui de uns outros cases que a gente tem olhado lá fora, como United Steel, Cleveland Cliff. São caras que estão andando muito bem nos Estados Unidos, todo mundo esperando a retomada do setor automotivo lá fora. A Gerdau faz muito aço especial lá fora, então por isso ela deve ser beneficiada. E aqui dentro, a gente ainda deve ter uma certa continuidade do setor de construção civil, né? O pessoal deve empurrar esse crescer. Deve acontecer uma manutenção aí de preços, talvez, e uma certa estabilidade para o ano que vem. Margem positiva e resultado para o acionista. Inclusive, a gente tem um trecho da teleconferência de analistas da Gerdau. Vamos passar aqui para o nosso espectador escutar o que o CEO da Gerdau tem a dizer especificamente sobre a divisão dos Estados Unidos. O Gustavo Werneck, que vocês vão ouvir agora. Está falando sobre nossas operações, sobre a nossa operação de negócio na América do Norte, né? Onde os volumes devem se manter em níveis elevados no quarto trimestre, sem deixar de considerar a sazonalidade comum desse período em virtude das férias de final de ano. Hoje, o nosso backlog de pedidos dos Estados Unidos equivale a cerca de 90 dias de compra, em linha com um momento positivo para a economia norte-americana, que tem resultado em uma forte demanda de aço nos diversos setores produtivos, principalmente a indústria da construção. Também seguimos otimistas com as projeções de que o pacote de investimento em infraestrutura, avaliado em US$ 1,2 trilhão, gerará uma demanda de aço adicional de até 5 milhões de toneladas de aço ao ano no mercado norte-americano ao longo de um período de 5 a 8 anos. Um ponto de atenção, porém, é a escassez de mão de obra nos Estados Unidos, que tem impactado inúmeras empresas na região, inclusive a nossa. Então aí a palavra do Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Uma pergunta, João, pergunta que está chegando aqui no nosso chat. Quando você pensa no setor de siderurgia, então vamos pegar os três principais players, né? Gerdau, CSN, Usiminas. Gerdau está indo muito bem, mas ela também tem múltiplos um pouco mais esticados. Dito isso, como é que você avalia o setor? Como é que você avalia um play nesse setor? Eu acho que a Gerdau tem bastante vantagem competitiva em relação aos demais players locais, em especial por conta dessas unidades lá fora, né? Acho que a empresa... A Gerdau já foi muito maior do que é hoje, né? Ela vendeu unidades aí no mundo inteiro, mas ela ter essa base sólida nos Estados Unidos e aí trabalhar especialmente com esse aço especial, voltado para essa questão, vamos dizer, de produtos mais singulares, né? Produtos diferenciados, é algo que assim, é muito importante, faz diferença, né? na margem ali, né? E aqui dentro ela também trabalha com aço longo. Bom, lá fora também tem uma vantagem que ela trabalha com sucata, né? Então os efeitos marginais de uma alta do minério de ferro são menos impactantes ali, né? E aqui no Brasil eles têm a linha de negócio voltada para o aço longo, agora tem também alguma coisa de aço plano, mas o aço longo ele tem um ciclo talvez mais constante, mais resiliente, né? Então acho que esses são os dois pontos aí principais, né, que fazem com que o Gerdau seja a nossa preferida até, né? A recomendação da casa já há muito tempo, enfim. Lendo algumas mensagens que chegaram aqui dos nossos espectadores, falando aqui sobre o nosso momento de instabilidade no sinal. Quem que está escrevendo aqui? O Elias disse, não é só a bolsa que caiu. Pois é, Elias, a gente também teve aqui um probleminha. O pessoal também dando uma zoada aqui, caiu igual a B3. Teve alguém falando aqui, ó, verdade, foi só falar em Magalu que o sinal caiu. Inclusive, vamos desafiar então, né, as probabilidades. Vamos falar de Magalu mais uma vez, porque afinal de contas, se por um lado o Gerdau teve um trimestre muito forte, por outro, Magazine Luiza e Via Varejo tiveram um trimestre cheio de turbulências. Tanto é que a reação na bolsa foi imediata. A gente viu esses dois papéis
recuando aí, coisa de 10, 15, 20% no dia da divulgação do balanço e depois continuando nesse processo de correção negativa. A gente está aí com alguns dados das duas empresas na tela. Do lado direito aqui da tela tem o gráfico, vejam vocês que de repente as duas dão uma despencada e também alguns dados aí de abertura de lojas, desempenho de vendas, tanto no marketplace, quanto no P, quanto nas lojas físicas. Enfim, tá aí na tela para vocês saberem exatamente como é que foi o trimestre de cada uma. E aí agora, né, vou passar a bola aqui para o Henrique e para a Larissa, porque afinal de contas, o setor de e-commerce é um setor que gera muita emoção, né? Um setor que desperta ali aquele âmago do investidor, né? Aquela coisa meio selvagem, aquela defesa muito intensa das teses de investimento. E aí? E-commerce na bolsa ficou para trás? Já não é mais hora de pensar nisso? Quem aproveitou o Rally de Magalu aproveitou, quem não aproveitou não aproveita mais? É difícil cravar assim, né? Mas vamos, né? A primeira coisa, acho que é importante entender também que foi o setor que surfou muito bem a pandemia, né? Então, principalmente Magalu, com um nível de digitalização e omnicanalidade já mais maduro, né, do que os seus concorrentes, né? E eu acho que o que está acontecendo agora, né, é uma reversão à média. Eu acho que é assim, quando eu digo a média, é a média do negócio, né? A gente teve uma aceleração de e-commerce que muitos dizem 10 anos em meses, né? Isso valeu, inclusive, para a própria Via Varejo, que deu uma avançada importante em termos de aceleração de logística, de investimentos, né? Agora, é um setor extremamente complicado, historicamente, no Brasil, né? A mais antiga é a B2W, né? Que tinha, né? Então, a gente sabe que a verdade é uma só, né? A B2W, no longo prazo, é uma destruidora de valor, so far, né? Então, assim, não adianta, né? Não, a gente pode achar bonitinho, legal, bacana, mas é destruidora de valor no longo prazo, né? E não é nem no curto prazo que eu tô falando, é no longo prazo, porque desde sua concepção, né? Agora tem uma expectativa maior com a integração de fato, né? Embora integração, para mim, ela já vinha sendo falada há tanto tempo em questão de integração operacional, mas agora tem uma integração. E aí a gente chega na querida Magalu, né? Que é assim, a empresa que, de termos de execução de e-commerce mais omnicanalidade, é benchmark no setor, né? No Brasil não tem, né? Pode colocar Mercado Livre, mas como é só o Mercado Livre só tem está começando a ter um P, né? Mas o 3P, que é o negócio do Mercado Livre, é um bicho um pouco diferente, né? Agora, quando eu sempre tive dificuldade, né, embora eu tenha estado errado durante muito tempo, em lidar com os múltiplos da Magalu, né? Então, eu falo que nesses momentos, né, termina, né, faltando um pouco do chão do múltiplo ali, né? Até, né, o que vai cair até onde, né? Onde para, né? E quando você tem um momento de desaceleração da economia aqui, né? A gente viu o resultado de loja física muito ruim, né? Mesmo com abertura econômica, né? Inflação pega muito, né? E pega inclusive mais Via Varejo pelo perfil do consumidor do que a Magazine Luiza, né? A gente, né? Esse tipo de bem, né? Ele sofre muito. Varejo marrom, né? Ele sofre muito. Então, é um setor que, assim, é uma empresa que eu acho uma empresa excelente. Não sei se acho excelente o preço, né, e o momento. Aí é uma questão de opinião, né? Eu acho que o setor é muito desafiador, o Brasil é um país de logística extremamente complicada, a gente não sabe como que são essas empresas, e eu digo todas, né, não só a Magazine Luiza, como que é de fato a rentabilidade do e-commerce dessas empresas, que é uma coisa que, como vem tudo empacotado, eu não sei qual que é a rentabilidade do e-commerce da Via Varejo, da Magazine Luiza eu também não sei. O que eu vejo é conforme o varejo vai ganhando, o e-commerce vai ganhando penetração, a margem vai caindo. Até esperar. Mas a questão é, qual que é a rentabilidade desse negócio? Não sei, né? Ninguém sabe. Ele sabe. A gente não sabe. Acho que é alta. Sobre Magalu... Isso aí não, porque assim, sabe porque se fosse alta, conforme ele fosse ganhando, né, teoricamente, share com relação ao físico,
essa margem dele, ou pelo menos os retornos sobre capital, eles deveriam ir subindo. É que Não depende isso que a gente vê, né? se é um P ou 3P, né? Então, mas esse é o Sim. ponto, né? Qual que A é? dinâmica... Então, mas esse cara ele vai ser um 3P? Depende, né? Cada uma, Magalu tá tentando crescer o 3P, né? Mas Então, historicamente ela é forte num P. então, É maior assim, que o 3P, por enquanto. E aí, a gente vai ter quantos players de 3P grandes no Brasil? Eu acho que todos vão acabar virando players de 3P. Não- É uma dinâmica meio... Alguém vai ficar no caminho. Com Sem certeza. dúvida. Tô Concordo. contigo. Porque não tem como. Não tem como a gente não consegue. E olha... Não tem como ter 3 Mercado Livre no Brasil, sei lá. Não Concordo. consigo enxergar. Pode ser que eu esteja enganado, né? Óbvio. Mas assim, não sei qual que é o... Né? A gente fala disso, né? Pô, quando a gente olha comparativo das empresas, hoje você olha valor, múltiplo, etc. Você vê, putz, a Magazine Luiza está num patamar, aí você tem Via Varejo e Americanas, às vezes uma mais barata que a outra mais barata que uma, né? Então a gente, né, sempre fica com esse negócio, pô, falo para quem estiver vendo, toma cuidado com a memória de preço, né? Eu lembro que a gente já teve Via Varejo aqui em carteira, mas era 5 bi de valor de mercado na época. Né? A ação está mais baixa agora, mas ela vale 10, 11 bi, né? Porque teve aumento de capital no meio do caminho. Então, assim, tomar cuidado com a memória de preço, né? Não dá para só trabalhar com memória de preço na cabeça, né? Agora, e outra coisa, né? O mercado, digamos assim, para a Magazine Luiza não, mas para as outras, captar equity agora ficou difícil, né? Verdade. E alguém vai precisar. Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Na verdade, assim, a tendência natural desses negócios é precisar, né? Porque... Quando você olha follow the money, né? Quando você olha para onde vai o dinheiro, os negócios estão queimando caixa, né? Sim. E assim, a Via Varejo fez seu último aumento de capital R$20 por ação, vai fazer um agora 5, 6, 7, acho difícil. A mesma coisa pode se aplicar, eu não lembro quanto foi o último aumento de capital de Americanas, mas não faz tanto tempo, então são janelas que se fecham. Eu acho que é um mercado que assim, é desafiador, difícil, né? E não sei aquele negócio, não sei qual vai ser o ponto de múltiplo que isso vai se equilibrar, entendeu? Acho que esse é o ponto aí que eu tenho dúvida. E se nós vamos ter 3 mercados livres no Brasil ou não? Sobre esse tema de e-commerce, ó, aqui o chat do YouTube tá uma loucura, o pessoal, tem gente que defende, tem gente que diz que vai cair mais, tem gente que diz que é ótimo, tem gente que diz que não presta. Demos algumas perguntas aqui, o Bruno, por exemplo, falando, eu tenho Magalu com preço médio de 16 e eu tô preocupado, vale a pena investir mais para baixar o preço? E tem muita gente aqui defendendo algumas teses e falando mal de outras, então, por exemplo, tem gente que lembra que o investimento em Magalu, em setor de games, ela é abrindo o leque ali e tal, né? Aquela coisa de segunda, terceira, quarta onda do e-commerce, indo para áreas um pouco mais diferentes. Tem gente falando um pouco sobre a parte de Via Varejo, também teve aquela provisão que foi, né, super inesperada. Enfim, né? Bom, acho que pela risada tem coisa para ser dita aqui, então vou deixar aqui os meus colegas falarem. Posso? Por favor. Não, é só que assim, eu já sofri um pouco com isso na pele, né? Porque eu tinha Via Varejo em 2019 quando saiu a primeira provisão, né? Que também foi 1,2 bi ali, né? Que é o que de normalmente... a gente chega lá. É aquela coisa assim que você, né, tira muita confiança de você como analista e como investidor, né? Sim. Porque, pô, você pensa assim, cara, quanto esqueleto no armário vai ter aí, né? Porque essa empresa estava dentro lá do Pão de Açúcar, né? A gente não pode esquecer isso, né? Aí depois saiu, e aí o Klein, junto com um grupo de investidores, compraram, né? E aí saiu o primeiro bi, aí depois, menos de 2 anos depois, né? Porque foi no final de 2019, bem no final mesmo, né? E outra coisa que me preocupa muito, e aí é óbvio, né? É que toda vez que... É óbvio que isso daqui é uma opinião e eu não tenho nenhuma informação, mas toda vez que sai uma provisão, acha-se um crédito fiscal para equilibrar essa provisão, né? Então, não sei. Talvez tenha alguma coisa aí que a gente não consiga enxergar. Eu tenho um ponto dessa questão aí da Via Varejo, né? A gente já fala há um bom tempo que é um cash consuming, né? Sim. Ele consome caixa recorrentemente, trimestre após trimestre, e tem investimento, né? Pelo menos no discurso,
estamos investindo aqui e ali, compraram um monte de gente no mercado e a empresa continua comendo caixa. Eu até acredito que tem um investimento. Se ele vai dar retorno ou não, é outra história, né? O que mais me incomodou dessa temporada de resultado foi que a hora que você assiste o conference call da Via Varejo, parece que as coisas estão mil maravilhas. Sim, é muito... sim, concordo. Isso foi o que me deixou mais incômodo, né, Lari? A gente discutiu muito isso até. Sim. Por conta da questão do próprio call da Magalu, que fez o papel desabar no dia seguinte do anúncio do resultado. Que foi o Fred Trajano colocando um ponto de alarme na realidade, né, Sim. nessa questão. Então, essa disparidade das duas, assim, me traz muito medo, né? Você fala para mim quem vai ficar pelo caminho... É que não deveria ocorrer, né? A minha aposta é Via. Assim, mais risco, sem dúvida, né? Até pela própria estrutura, né? Não, é uma empresa, quer queira, quer não, pulverizada, né? Tem um grupo ali que controla, mas não acho que um porta de equity fechado. Claro, a gente não está falando disso a curtíssimo prazo, né? A gente nem sabe o que vai acontecer para o futuro, mas eu sempre fico preocupado quando eu vejo, né? E eu acompanhei muito essa transformação da empresa, né? Quando eu digo transformação, inclusive de imagem, né? Que quando ela saiu ali, né? Quando entrou o novo controle, né? Teve realmente um reshape da imagem, inclusive mudando de nome, né? Que agora é Via, né? Mas a Via Varejo teve um rebranding ali até de símbolo, etc. Até o Baianinho mudou, né? Então, e era uma das bandeiras dessa nova gestão, essa questão da gestão do passivo trabalhista, porque a Via, né? Antes Via Varejo, agora a Via tem seus 40, 50 mil funcionários. E virou um esporte processar a companhia. Pegou assim uma moda mesmo, uma mania entre as pessoas de processar a companhia e ganhar. E era muito fácil, né? Por isso que elas faziam isso, porque a empresa não comparecia nas audiências, ela não recorria, por má gestão mesmo, né? E uma das bandeiras desse novo time foi justamente melhorar essa questão, e eles vinham reduzindo o provisionamento aí, tem talvez 1 ano e meio que eles vêm fazendo isso, para chegar agora e tascar uma provisão extraordinária. Então, isso pegou muito mal, né? Acho que até super conheço o Fuchsberg, o Padilha, o pessoal lá, adoro eles, admiro muito. Mas teve essa questão do discurso aí, que realmente o mercado como um todo está questionando muito, né? É muito dispare, né? Você ter um conference call mega bullish com seu papel caindo 20, né? Isso não casa. Fazer só uma última provocação aqui, porque o FND está perguntando sobre múltiplos. Eu sempre ouvi falar aí, tanto de investidor quanto de analista, enfim, né, pessoal de banco, que no setor de varejo, múltiplo de Magalu muito esticado, múltiplo de Via muito descontado, então alguém está errado aí. Ou o Magalu está muito alto, ou Via está muito baixo. Ou talvez os dois estejam. Quem está errado, ou os dois estão errados. Vitor, eu vou te dizer que quando a gente começou a olhar para Via Varejo, lá em 2018, 2019. Eu comecei a olhar um pouquinho antes. Eu entrei aqui em 2019. Eu já tive esse negócio na minha carteira lá em 2015, 2016. Era uma porcaria de negócio, mas enfim, a gente acompanhava de perto lá quando eu estava na outra gestora, enfim. Mas a gente foi comprador de Via Varejo aqui na Empíricos, no Carteira Empíricos, em 2018, em agosto, setembro, enfim. O múltiplo da Via Varejo estava em 0,4 vezes vendas. Eu gosto de olhar para varejo, eu gosto de olhar para o múltiplo de vendas. Eu não acho que o múltiplo de lucro faz sentido, mesmo porque vai depender dessa questão da expansão, de como que a empresa trabalha ali no seu dia a dia, o que é investimento, o que não é investimento, enfim. Magalu negociava a 0,7, 0,8 vendas nesse momento. Negócio de padaria. Você vai comprar um negócio. Qual é o múltiplo da padaria da esquina? 1 vez vendas. Sempre foi. Você perguntar para qualquer empreendedor tradicional brasileiro, ele vai falar para você que o preço de um negócio é 1 vez as vendas. De um negócio de varejo, né, que tem porta aberta para público. E ali, em 2018, aqueles 2 negócios pareciam uma barganha. E se provaram uma barganha. Sim. Magalu mudou o seu negócio muito rápido. O Fred foi muito ágil
em levar a Magalu para o setor de e-commerce, e ali começou uma reprecificação da empresa. Assim, uma reprecificação brutal que fez com que os múltiplos de Magalu batessem ali as suas 6 vezes vendas. Mas aí eu vou botar um ponto. Magalu foi comparada com as melhores e maiores empresas de e-commerce do globo. Então, de certa forma, ela passou a ser negociada a múltiplos de empresas internacionais. E ela entregou durante um tempo Pra crescimentos, né, bem relevantes. Maiores que os chineses. Maiores, exato, né? A gente também não pode só... É o mercado isso. não é totalmente louco, maluco, né? É isso. Não, e tinha um paralelo, né? Então, quando você olha para fora, você olha para o hall de empresas de e-commerce lá fora, você vai ver que elas estavam precificadas exatamente no mesmo nível da Magalu. E sabe o que está acontecendo? De um tempo para cá, essas empresas, boas empresas coreanas, asiáticas tem uma aí que a gente anda com medo, né, Lari? Sim. E até a Amazon viram um de-rating dos seus segmentos de e-commerce. Então todo o setor está passando por esse de-rating. As ações da Magalu vão voltar a ser negociadas a uma vez sales, ou uma vez e meia sales. Isso significa que tem chão para cair. E eu não duvido nada que a nossa Via Varejo volte a negociar a fração de vendas, como era lá em 2018. Então, desenhando, olhando uma fotografia de 2018, onde estavam os juros, onde estava a economia em 2018, e olhando para agora, parece que as coisas meio que se conversam. Eu acho que a gente vai ver um de-rating ainda maior. Bom, vamos indo já para a fase final aqui do nosso programa, porque a gente tem a proposta aqui no Seleção de sempre trazer recomendações, sempre trazer aí um call, sempre trazer um pitch de investimentos. E claro, com 2 analistas tão experientes, a gente não ia deixar passar essa oportunidade, levando em conta todo o cenário macro, doméstico, externo, enfim, temporada de balanços. Queria conversar agora com a Larissa. Larissa, e aí? O que você pode recomendar aqui para os nossos espectadores, que aliás, quase 500 no YouTube neste momento. O que você tem a dizer para eles? Caramba, 500 pessoas. Então, um papel aí da Bolsa Brasileira que eu tenho gostado muito é a Hapvida, né? Que é o ticker HAPV3, HAPV3. Até a gente trouxe alguns números aí, se quiserem projetar na tela, né? Valor de mercado. É uma empresa que vale bilhões, aí, dezenas de bilhões de reais. Tem 7 milhões e meio de beneficiários de saúde. Então, é uma operadora de saúde verticalizada, né? Então, o que significa isso, né? Ela vende a pólice de seguro de saúde, né, para os clientes dela que compram e ela mesma oferece os serviços de saúde por meio dos próprios hospitais. São mais de 3 mil hospitais que a Hapvida tem. E por que eu estou gostando tanto desse papel para esse momento, né? Acho que, assim, primeiro, tem um estrutural que eu gosto muito. No setor de saúde, eu prefiro as verticalizadas, porque eu acho que elas têm todo um alinhamento de incentivos ali que é ideal para a rentabilidade dessas empresas. Porque, assim, fazendo uma história longa, curta, né? No setor de saúde você tem as operadoras, que é Bradesco, Amil, Sul América, que vendem os seguros, e você tem as provedoras de serviço, que são Fleury, que são Redditor, que são Einstein, o Sírio-Libanês. E tem um desalinhamento aqui, né? Porque esses provedores, eles querem vender o serviço mais caro possível. Afinal de contas, é a seguradora que vai pagar, né? E a seguradora fica brigando ali para pagar o mais barato possível, entra na justiça, tem coisa que ela não paga. Enfim, elas ficam brigando ali e sangrando em rentabilidade. Enquanto que as verticalizadas, elas mesmas cobram um prêmio ali pelo seguro, elas mesmas executam o serviço, então elas têm todo o incentivo para serem eficientes na prestação de serviço. Então, eu gosto muito desse estrutural. E para este momento, né, um momento de muita incerteza, como a gente vem discutindo aqui hoje, esse é um setor muito defensivo. As pessoas, elas deixam de comprar várias coisas antes de cancelar o plano de saúde, ainda mais depois que a gente passou dessa pandemia aí. Então, é um setor que tende a sofrer menos, né, do que os demais aí na Bolsa. Isso é um ponto. E um outro ponto é que a Hapvida provavelmente é um dos planos de saúde mais baratos que existem no Brasil. Você pode contratar um plano de saúde da Hapvida por R$150 a R$200 por mês. Isso é muito barato, né? Então é para aquela pessoa que está saindo do SUS para entrar no primeiro plano de saúde suplementar dela privado. Para a pessoa é um super upgrade na vida.
E para quem está pagando planos de saúde mais caros, precisa economizar, precisa fazer uma renegociação, pode ser que esse downgrade aí para planos mais baratos acabe beneficiando a Apvida, que é a mais barata do mercado, né? Então, assim, é um mercado super fragmentado. Ela, que é a líder, ainda tem seus nem 15% de participação de mercado no Brasil, em número de beneficiários. Tem muito para crescer, está num setor resiliente, é competitiva nos preços. Então, assim, eu estou bem animada com essa tese de investimentos e não vou me alongar mais. Vou deixar o Henricão falar da dele. Henrique, por favor, ó, já aviso que teve uma pessoa que já até acertou qual que é a sua recomendação. Pablo, ele cantou a bola aqui e acertou, hein? Pablo tá sabendo aí. Será que teve um insider aí? Ainda bem que tá com o mercado fechado. Bom, eu vou sugerir aqui para quem tá vendo as ações da Multilaser, MLAS3 é o ticker, tá? Para quem não conhece, a Multilaser é uma das maiores produtoras de bens de consumo no Brasil, né? Tem mais de 5 mil produtos no portfólio. Foi uma empresa que, inclusive, a gente visitou recentemente, né? Tem uma planta aqui em Extrema, divisa, né, de São Paulo com Minas Gerais. Eu acho que é interessante você observar nessa empresa assim, né? Acho que tá plotado, acho que o gráfico aí, né? A gente observa uma queda relevante. A empresa fez IPO bem nessa época, aí, em junho. Como eu comentei aqui que tem 3 bolsas no Brasil, ela está nessa bolsa de IPOs que, né? Quando ela saiu, né, eu sugeri aqui as ações da Multilaser no IPO, né, eu já achei que ela não saiu cara, né, olhando a perspectiva de crescimento, né, a gente via a empresa saindo ali a 9, 10 lucros para 2021, né, eu falei, putz, uma empresa que tem um track record de crescimento relevante, um portfólio amplo de produtos, né, porque qual que é o ponto, né, como é muito eletroeletrônico, você tem oscilações de demanda. Como você lida com isso, né? Inclusive com inflação, você tem que ter um portfólio amplo de produtos com diversos nichos de preço, principalmente produto de entrada. Né? O que o mercado sempre tem um pouco de medo? Olha, com inflação, renda reduzindo, teoricamente você tem uma gama de consumidores que sai do mercado, mas também tem o downgrade. E aqui, historicamente, 2014, 2015, a empresa foi muito bem. Tá? Então, assim, eu não apostaria contra, né, nesse cenário. E quando a gente olha a empresa, usando o que você falou, a empresa está negociando a 0,7 vezes receita. Né? Então, assim, está com 500 milhões de caixa líquida, então você olha esse nível, a empresa está crescendo 60% no ano, o papel cai quase 50%, negociando a 6 vezes lucro para 2021. Não sei, me parece ser uma oportunidade interessante para quem tiver aí um pouco de paciência, uma empresa que tem um CEO super plugado, né? É um cara que, putz, pegou a empresa do pai que faturava milhões de reais para faturar 5 bilhões de reais, né? Saiu de milhões para bilhões. Acho que é um segmento interessante para você ter ali um portfólio bem amplo a ponto de ser defensivo, né? Entrando em novas categorias, né? A empresa agora é a montadora e revendedora de televisores Toshiba no Brasil, celulares Nokia, né? A empresa entrando em mercado pet com a questão dos tapetinhos higiênicos. Então, assim, é uma empresa que está com caixa também para fazer aquisições e abocanhar mercado aí aos poucos. Acho que nesse nível de múltiplo, assim, aguenta desaforo, entendeu? Acho que é mais... A gente já está um pouco desaforado, mas eu acho que aguenta desaforo. Antes da gente encerrar, queria só fazer mais uma rodada de perguntas, mas assim, ó, tiro curto, pois a resposta aí, ó, 20, 30 segundos, né, sem tanto tempo de pensar. Para você, João, pergunta do SLA ou da SLA. Vale Itaú, vale a pena comprar agora? Eu gosto de Vale. Gosto de Vale. Acho que as commodities, elas... depois dessa forte desvalorização do minério de ferro, eu acho que as commodities não tem mais como vir para baixo. A gente vai ter demanda, vai ter pacote de infra nos Estados Unidos. Eu acho que as coisas vão ficar tão bem. Tá bem. Acho que vale um bom play. Tá certo. Agora Itaú eu fico fora. Tá ótimo. Henrique, pergunta do Moacir: se for aportar amanhã, compra Banco do Brasil ou Itaúsa? Nossa. Eu vou ser um pouco mais conservador aqui. Acho que Itaúsa diversifica mais, mas eu gosto do nível que está sendo negociado o Banco do Brasil. Tá? Eu queria mais. Hã? Eu queria que Você queria que caísse mais? Tivesse mais para baixo um pouquinho.
Talvez você tenha aí mais 10, 20%, não sei, mas olhando esse negócio a 4 lucros, 3 lucros, dependendo, acho que atuando no setor que é muito resiliente, que é agronegócio, né, que a gente sabe que a carteira sofre um pouco menos, gosto de Banco do Brasil nesses múltiplos, teria um pezinho de leve, não muito pesado. Agora, se for para play safe, vai de Itaúsa, que é mais diversificadão, né? Não pega só Itaú. E para a Larissa, a pergunta do Pablo. Larissa, setor de ESG, ele pode ser um vencedor em 2022? Cosan pode ser um dos destaques? Sem dúvida, Cosan pode ser um dos destaques aí de 2022. Não só Cosan, né, mas vocês sabem que eu sou muito animada com as teses ESG. E tem muitas teses defensivas, né, dentro do ESG. Então, assim, Cosan, uma empresa com uma execução excepcional, teve execução boa em ano bom, teve execução boa em ano ruim, teve execução boa em ano mais ou menos, sempre entregando ali um crescimento e um retorno sobre capital investido. Então, é um case que eu gosto. Raia Drogasil, né, que tem uma demanda super inelástica também, super defensiva, menos cíclica do que outros tipos de varejo. Então, aí vai algumas palhinhas do que eu recomendo para os assinantes do Oportunidades ESG. Bom, com isso a gente chega aqui ao final deste primeiro episódio da nova temporada do Seleção. Agradeço demais todo mundo que está acompanhando a transmissão aqui no YouTube, que mandou mensagens. Infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas, mas você sabe, você conhece os nossos canais, qualquer coisa, manda um e-mail, manda uma mensagem aqui pra gente, que ao longo da semana a gente tenta, sem dúvida nenhuma, responder algumas das perguntas. Queria agradecer demais a presença do Henrique Florentino, analista da Empíricos, aqui no nosso programa. Henrique, muito obrigado pela presença e deixa aí os seus canais, né? Como é que o pessoal te acha, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Legal, gente. Obrigado aí para os estreantes, né, desse novo Seleção Empíricos pela presença. Tem o Twitter, tem o Instagram, né? O Instagram é o Henrique Florentino e o Twitter é o Henrique _F, que não já estava pego aí o mesmo underline, né? Então, podem seguir lá, a gente costuma, né, compartilhar conteúdos interessantes. Queria agradecer vocês, né, pelo convite e estamos à disposição. Larissa, muito obrigado pela presença, super obrigado por estar conosco nessa estreia. Deixa aqui a sua mensagem para o nosso espectador, como é que o pessoal te encontra, redes sociais, como é que, né, o nosso espectador pode conhecer mais o seu trabalho. Bom, a primeira mensagem é que eu estou muito animada com essa nova temporada do Seleção Empíricos. Certamente eu serei uma espectadora assídua e convido vocês a fazerem o mesmo. Foi um prazer estar aqui nessa estreia hoje. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @alarissaquaresma, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. Convido vocês a conversarem comigo por lá também. E meu colega João Piccioni está aqui do meu lado e vai estar comigo em todas as terças-feiras, todos os programas aqui do Novo Seleção. Nós dois estaremos discutindo aqui o ambiente, recebendo convidados especiais. João, obrigado e até a próxima semana, né? Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique, Larissa. Espero que a gente traga para vocês aí sempre um conteúdo legal, conteúdo bacana sobre investimentos, falando sempre de como que o mercado anda, né? E questionando tudo que aparece aí pela frente. Vai ser essa a ideia. Bom, pessoal, eu sou Vitor Aguiar, repórter do site Seu Dinheiro. Você pode acompanhar meu trabalho e o trabalho de todos os meus colegas lá no seudinheiro.com. Acessem depois e também todas as redes sociais do Seu Dinheiro que estão lá na nossa página, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência e já anota na sua agenda, toda terça-feira às 19 horas a gente tem um encontro marcado ao vivo aqui no Novo Seleção. Boa noite, pessoal, um abraço e até a próxima.